Tudo bem? Bem, e você? Boa Então, noite, todo boa mundo. noite. Tudo certinho? Tudo certinho, tudo bem. Ansioso? Como é que tá o coração aí? Tá tranquilo, tá tranquilo. É, tô com uma equipe, uma galera muito ponta firme, segurando todo o processo, então tá tudo ótimo. Que bom, que bom. Então, conta um pouquinho, Rê, da sua trajetória até aqui, antes da gente falar especificamente da exposição. Conta um pouquinho sobre o que você faz, o que você já fez. Conto. Tá dando para me ouvir bem antes de tudo, porque eu Tá, tô com fone e esses fones duram 2 segundos, né? tá. Ontem eu fui dar aula e ele já travou no meio da aula, enfim. Mas vamos lá. Bom, gente, de fato, boa noite, assim, obrigado por estarem aqui, para a gente contar um pouquinho mais da exposição. Sempre falo, gente, vão escrevendo as perguntas, vão falando, porque aí a Uhum. gente também fica com mais gente participando da conversa, é gostoso para nós dois. Bom, eu sou o Renan, eu sou artista. Tem gente que fala que eu sou do teatro, tem gente que fala que eu sou da dança, tem gente que fala que eu sou das artes visuais. E justamente por isso eu prefiro falar que eu sou só artista. Eu acho que é um pouco mais fácil de nomear, e aí as pessoas vão colocando nos lugares que parecem fazer mais sentido. Mas justamente assim, eu venho de uma formação que ela parte desses lugares diferentes. Então, eu sou formado em teatro e em artes visuais. E aí eu fui seguir a minha produção mesmo, parte mais teórica, de pesquisa na academia, nas artes visuais, né, no mestrado e também na graduação. E aí agora no doutorado eu voltei para o teatro. Então eu estou falando um pouco isso para contar mesmo que eu tenho muito gosto por passear nesses lugares e também por passear nesses lugares como público, assim, eu sou muito apaixonado em sentar, né, numa posição de público e apagar as luzes e eu ficar mesmo olhando numa massa de pessoas para alguém que apresenta algo. Mas eu também sou muito apaixonado por essa experiência que é muito diferente de tempo e espaço, de ir para um espaço completamente iluminado de uma galeria, né, de um espaço expositivo, e decidir por conta própria, né, o tempo que eu observo, o ângulo que eu observo. E eu acho que essas duas experiências diferentes enquanto público me influenciam bastante. De certa forma, eu tento que meu trabalho sempre transite por essas duas experiências possíveis, né? Desse tempo e desse espaço que é mais próximo do teatro, mas também desse tempo e desse espaço que é mais próximo às artes visuais. Por conta disso, tende-se a falar, eu também às vezes tendo a falar que eu trabalho com performance, né? Que é esse termo guarda-chuva aí que parece que contempla tanto a experiência, né, de expectação e atuação das artes visuais ou do teatro, da dança, né, da música. Então eu estou um pouco por aí, assim. E no sentido, né, para além disso, do meu trabalho, das questões que têm me interessado, acho que claramente o corpo é uma questão central e constante para mim, né? Nunca consigo escapar ou do meu próprio corpo, das questões que tocam ele, ou de questões que eu vejo que estão tomando o nosso tempo e afetando os corpos de pessoas que são ou mais ou menos próximas a mim. E eu tenho formalizado isso principalmente pela mídia do vídeo, da foto, da performance, sempre usando muito de objetos escultóricos que vão afetar e transformar o meu corpo ou o corpo de outros, né, outros participantes, colocando a gente em umas situações às vezes não muito bacanas, de pouco poder, de pouca agência, pouca possibilidade de transformação. Né? São os trabalhos às vezes meio estranhos nesse sentido, porque eles são trabalhos que mais colocam um problema do que apresentam a resposta ou a saída dele. Uhum. Hum, legal. Bem completo.
Muito bem, muito, muito autoconhecimento também nesse processo, né? Eu Não acho que perder. tem um, eu tive um papo hoje com a Lígia, que inclusive está aqui assistindo a gente, e a gente falou um pouco sobre isso, né? Desse processo, às vezes, terapêutico, às vezes de cura, que acho que pode envolver a performance, mas também pode envolver qualquer tipo de produção artística, né? No sentido de que, para além de se acontece ou não de fato a cura, eu acho que acontece um processo mesmo de elaboração de formas, questões, anseios, ideias que às vezes não alcançaram a dimensão da linguagem, do que você consegue explicar, né, de forma racional. Então Uhum. você às vezes sonha, às vezes desenha, às vezes projeta, às vezes imagina. É, e sinto que o trabalho da performance leva tudo isso, né, desse potencial mesmo de elaboração da arte para um campo físico, né, para um campo da pele, do corpo, da relação com o outro. Às vezes funciona no sentido, né, de ajudar a emancipar as pessoas e às vezes é a abertura de uns buracos, né, que também acontece na terapia, né, umas falam, nossa, onde eu me meti, como que eu Fazendo vou sair dessa, preciso de uns anos para isso, assim, né, assim. então acho que tem mesmo isso de um certo, talvez autoconhecimento, pode ser um termo legal, mas acho que é algo pelo qual eu lidei e ainda lido muito quando eu penso os meus trabalhos, sabe? Uhum. Sim. Aí faz super sentido, né? Com o que você traz com eles. Não é dissociado nunca, né? Então, Rê, vamos falar um pouquinho sobre a exposição? Como que foi como foi esse processo para você de reunir as obras, pensar no, né, na poética? Como que foi para você isso? Falar um pouquinho. O que você acha legal, o pessoal saber? Tá, vamos lá. Eu vou contar um pouco da exposição para também, talvez quem não saiba muito, né, do que a gente está apresentando, apesar de que é, sexta-feira abre, vai ter, né, também as versões virtuais, vai dar para ver. Mas o nome da exposição, né, o título que a gente deu é o seguinte: Como se a paixão fosse uma grande esponja molhada. Uma frase bem grande. Eu tendo a gostar de frases grandes para os nomes das minhas obras. É, essa frase está num texto de um autor que chama Roland Barthes, um texto dele que chama Dois Mitos sobre o Jovem Teatro. Né? Como eu já falei, gosto muito, né, das questões do teatro. E ele fala, ele usa essa frase, né, para criar uma imagem do trabalho dos atores em cena, que é um trabalho que ele está criticando, como se os atores estivessem sempre em cena tentando dar o máximo de si, suar, chorar, torcer as emoções deles para que o público, um público burguês, ficasse muito encantado, batesse palmas, gritasse e saísse bem. E acho que, de certa forma, ele está falando nesse texto sobre o que, que é ou o que, que pode ser o trabalho de alguém que faz arte, né? Como que essa pessoa se comunica com o público, o que, que o público espera dessa pessoa, se as expectativas são cumpridas ou não, se as pessoas vão embora chateadas ou felizes, por aí vai. E eu estava pensando muito nisso, acho que durante todo o ano passado, todos os trabalhos que estão nessa exposição foram feitos no ano passado, durante a pandemia, né, no meu ateliê, ou em locações externas. Tem um dos casos que é um vídeo num espaço fechado. Mas eu estava muito nessa questão, né, de, bom, aconteceu a pandemia, aconteceu esse vínculo entre a pandemia e uma gestão pública atroz no Brasil, que a gente está vivenciando até hoje. E aí, ao mesmo tempo, aconteceu essa situação de artistas falem sobre a pandemia, né? Produzam na pandemia, uma arte pandêmica, assim, entrou numas, né? Sim. E eu, de fato, não queria um pouco produzir sobre pandemia, não queria falar sobre a pandemia. Eu, de certa forma, acho que mesmo sem querer eu já tinha falado sobre a pandemia,
que em 2017 eu tinha feito um trabalho que eram os protetores de proximidade humana, que eram máscaras para as pessoas não se tocarem, e era o que estava acontecendo. Então eu falei, nossa, assim, né, para onde ir agora? E aí eu entrei nessa, assim, de começar a desenhar muito no ateliê, para tentar imaginar algumas coisas que não fossem as que eu já conseguia imaginar. E cheguei nessa série de desenhos, que foi, de certa forma, o pontapé da exposição toda. Os desenhos por muita insistência do Rafael, que assina o texto curatorial da exposição, entraram. Eu tinha muita resistência de mostrar eles, porque eu entendia eles como uma etapa mesmo processual do trabalho, né? Uma etapa que talvez não devesse ser muito aberta. Mas o que é muito bacana para mim é que eu acho que os desenhos me colocaram aí no lugar. Tá viva aí, Vitor? Tô viva. É difícil, mas eu tô. Tudo bem. Acho que os desenhos me colocaram num lugar mesmo bem distante de um certo comentário direto, de uma tentativa de resolver um problema, de me colocar, né, em relação ao diretamente em relação ao contexto que a gente está vivendo, porque os desenhos foram criando essas estruturas, são estruturas arquitetônicas, quase como se fossem umas plantas em perspectiva, suspensas no espaço branco da folha. Elas são umas estruturas meio impossíveis, que às vezes lembram palco de teatro, às vezes lembram cadeira, assim, tem a ver com esse universo das artes cênicas. Aí apareceu uma coisa muito louca que foram uns copos, né? Uns copos com líquido caído, uns copos a ponto de cair, bem equilibradinhos, assim, nos desenhos. É estranho falar sem as pessoas verem, né? Hum, Mas eu acho que tudo isso me deixou me fez entender que eu estava um pouco falando de fragilidade, de instabilidade, de coisas que eu talvez achasse que estavam muito bem estruturadas e de repente pareciam a ponto de cair, a ponto de se desfazer, de perder o equilíbrio, cair. E tudo da exposição, os outros trabalhos estão todos nesse lugar, assim. Mesmo quando aí o meu corpo entra diretamente para realizar ações, eu estou sempre perdendo equilíbrio, eu estou sempre girando, ficando muito tonto e não conseguindo ficar numa posição estável. Então, o trabalho de uma forma um pouco mais metafórica, acho que tudo que está na exposição fala disso, assim, de uma percepção que, de repente, tudo que a gente achou que parecia que estava se construindo, que estava se levantando, os copos que pareciam estar cheios, de repente caíam. E o que a gente faz, né, nesse momento? Então a exposição acho que passa um pouco por esses lugares. sim, super. Ao mesmo tempo, quem olha de fora não acha, né, não considera que dialogue com o momento, ela super dialoga, né, conceitualmente. Assim, eu também não sei se precisa dialogar. Eu Não, não acho que, precisa. eu pessoalmente penso que assim, também não dialogar é uma posição possível. Sim, Quando se está falando de arte, né? Então, sim. É que eu também acho que é impossível não dialogar, porque é uma produção agora, então não tem a situação mundial, sabe, social, não influenciar no trabalho de alguém que está vivo agora, né? Fazendo uma análise meio histórica, sabe? Não diretamente, mas meio, mesmo que indiretamente, eu acho que sempre dialoga de alguma forma com todo mundo, né? sem dúvida, o que eu tento fazer é que o meu trabalho não responda aquela pergunta do Facebook que é: Renan, o que você está pensando? Né? O que está na sua cabeça? Eu acho que quando os trabalhos, assim, os meus trabalhos, né, quando eles respondem a essa pergunta para o público, quando o público sai e fala, o Renan pensa tal, ele se posiciona de tal jeito a respeito do mundo, eu fico meio em crise. Eu prefiro que as Uhum. pessoas conversem comigo e aí falam, o Renan, essa pessoa, pensa o mundo de tal jeito e se posiciona de tal forma, mas o trabalho eu tendo a gostar mais quando ele se desprende, quando ele parece um pouco sem resposta, sabe? Fala, nossa, Uhum. gente,
Sim, sim. Qual é? Assim, né? Assim, mas como que esse trabalho se posiciona? E ele não se posiciona, porque ele está suspenso, ou está a Hum, ponto de cair, sabe? Que nem o que está representado neles. sim. Ah, incrível. E como é pra você, Rê? Tá, você já fez o quê? Umas duas, três vezes na OMA antes de ser representado oficialmente? Três exposições, talvez? Acho que três, assim, pensando em exposição ou performance, foram três antes Hum, dessa individual. essa individual, né? Como é pra você ver a evolução do espaço, ver a evolução do seu próprio trabalho nesse tempo, e a diferença entre todas essas exposições, né? Todos esses momentos pontuais da sua carreira. Como você enxerga isso? Eu acho que eu e Oma, né, galeria, a gente foi foi um pouco crescendo juntos, assim, né? Isso é muito bonito de ver. E Hum, foi também testando e errando muitas coisas. Então eu sinto que as três primeiras intervenções que eu fiz na OMA, que eu acho que foram mesmo intervenções, mesmo sim. quando elas ficavam expostas, elas tinham um caráter muito, muito, muito experimental, no sentido do próprio evento. No sentido de que eu colocava ali umas situações que eu precisava testar, aproveitando que eu tinha um teto e paredes. E isso, no caso de performance, é muito importante, você ter teto e paredes que sejam acessíveis ao público. O meu teto e as minhas paredes do ateliê não bastam, porque as pessoas precisam circular, passar, o tempo precisa se dar para eu entender de fato o que, que o trabalho, para onde o trabalho vai. Então eu sinto que as três experiências que eu fiz na OMA, antes dessa individual, eram mesmo passagens para coisas que no futuro virariam trabalhos, sabe? Então até brinquei na última live com o Tomás, né, que ele falou, o Jabuti veio para cá lá em 2014, que é uma performance minha, que eu uso um sapato com uma estaca no lugar do salto. Eu falei pro Tomás, eu falei, só que o sapato não apareceu na OMA. O que apareceu na OMA foi que a gente pintou a galeria inteira de laranja e eu coloquei um hambúrguer do McDonald's, um cheddar McMelt no chão para apodrecer durante um mês. Era Delícia. processo. Assim, eu não tinha chegado na formalização, né, que é o trabalho final. Eu sabia que eu estava interessado pela cor laranja. Era isso que eu tinha. Então eu estava testando. E eu acho que então é isso. Eu destruía um pouco mais a galeria, era um pouco mais inconsequente, né? E eu acho que eu ainda tenho lugares em que eu busco isso, mas no caso dessa exposição na OMA, eu sinto que ela é um pouco mais. Eu vou falar uma coisa que pode parecer estranho no campo artes visuais, mas ela é pensada dramaturgicamente. E eu acho que isso é uma diferença grande quando eu penso nas minhas individuais. Geralmente, quem vai conversar comigo sobre curadoria, a gente acaba chegando nesse ponto, que os trabalhos eu entrego já um pouco a expografia, falando, olha, trabalho, quando a pessoa entra, ela precisa primeiro ver esse trabalho. Geralmente é uma espécie de autorretrato meu, que sintetiza um pouco todo o meu momento. Então a pessoa me vê numa situação específica, depois ela vai para tal lugar, depois chega naquele, ela precisa terminar no último vídeo. Então eu tendo a pensar essas exposições mesmo não como uma reunião de trabalhos recentes, mas como um certo percurso com começo, meio e fim, sabe? Sim. É bem diferente das outras experiências na OMA. Uhum. E, enfim, é isso, né? Você sabe, eu acabei colocando um texto meu na exposição para, de certa forma, ajudar nesse percurso, pensando que talvez muita gente não possa visitar a exposição do meu lado, porque a gente está em pandemia. Então, sinto que isso é bem mais forte nesse caso do que nos outros. Sim. Sim. E eu lendo os dois textos, pelo menos minha opinião, eu achei muito proveitoso, sabe, ter o seu texto também. Porque o do Rafa tem a visão de um curador, né? A visão de um crítico sobre aquilo. Agora, você falando sobre a sua visão das obras, ficou, pelo menos eu me senti muito mais próxima do processo, dos porquês, de toda a concepção daquilo, não só de uma forma macro, mas de uma forma ali, micro, mais próxima mesmo, né?
Eu achei, assim, super, super interessante. Eu nunca tinha tido essa experiência de ter dois textos, né? Sendo um do artista. Acho que tem esse lado que eu amo escrever, né? E a Rosane acabou de entrar, a gente estava ontem numa conversa sobre textos de artista, né? E eu acho que tem mesmo esse. Eu tenho tentado encontrar um caráter de texto para que as pessoas consigam acessar o trabalho, mas que elas não precisem acessar tanto o trabalho nesse sentido de, o trabalho discute tais e tais questões teóricas e apresenta tal e tal problema. Um papo que é um pouco mais, acho que é um pouco mais afetivo mesmo, que é como se eu tivesse. E a coisa da carta é engraçado, né? Porque eu sinto que nesse momento que a gente tá vivendo, o Bruno talvez esteja aí, também acho que passa, né, essa questão para ele. Eu acho que a gente está num momento em que a ideia da carta, né, de uma correspondência que chega em alguém que você quer muito falar e você não consegue acessar aquela pessoa, é uma coisa que tem ganhado um pouco mais de, né, contrário a essa comunicação direta, que é sempre trabalho e é sempre muito corriqueira. É um tempo que você senta para pensar que você quer contar alguma coisa para alguma pessoa, para que ela saiba o que aconteceu na sua vida. Não é você falando, preciso de tal documento para amanhã, ou pedindo alguma coisa, não. É assim, é uma outra abordagem. E aí a gente chegou nessa, né, de escrever tanto para essa exposição quanto a exposição da Câmara de Cultura, esses textos que eu abro um pouco o coração mesmo, assim, sabe, assim, sem rodeios, o trabalho tá, para mim, tá falando um pouco sobre isso, sabe? Sim, sim. É muito interessante ver. É muito bonito a sensibilidade que você escreve. Eu tô com eles aqui. Impressos. Impressos aqui todos. É muito legal. Uma outra pergunta sobre os vídeos, né? Que nessa exposição a gente tem dois. É o amante, não, é o amador e o Senna. Como que é esse processo de pensar o vídeo dissociado necessariamente da performance? Ou não, você pensa tudo junto e sabe? Ou você não, a performance é pensada como performance, o vídeo eu faço a performance e gravo para ter resultado final vídeo, entende? Me pergunta. A resposta inicialmente é simples. A resposta é que vídeo é vídeo, performance é performance, para mim. Então, assim, trabalhos que eu entendo como performances, como Jabuti, que eu já citei, o vídeo que eu tenho de registro é uma tosqueira, assim, é só para falar, ó, gente, é mais ou menos isso, tá bom? Assim, se alguém quiser ver ao vivo, que a gente arranja contexto para fazer ao vivo. O trabalho Uhum. precisa. E vídeo é vídeo. Então aí eu preciso mesmo lidar com questões que são próprias dessa mídia. Eu preciso aí pensar se ele está enquadrado ou não, qual é o ângulo, quem vai performar. Eu geralmente fico fora, né? Eu não tendo a performar. Aconteceu no caso dessa exposição, que era uma pandemia e a galera que trabalha comigo, a gente não conseguia se ver. Mas se você for pegar os trabalhos todos anteriores, né, em vídeo, eu tô sempre atrás da câmera, né? Eu tô sempre, de certa forma, dirigindo, orientando, assumindo alguma posição mais externa. Sim. Porque eu acho que o vídeo ele dá uma outra. Ele, assim, né, nesse papo de temporalidades, eu acho que ele cria uma temporalidade que é completamente distinta. Ele é uma temporalidade que geralmente em exposições ele está num looping. Você não vai ver inteiro, né? Você vai ver sempre uma parte. Então eu tendo a achar importante que os vídeos eles não tenham, assim, sei lá, a gente tem um vídeo aí de meia hora na exposição e um outro deve ter o quê? 7, 8 minutos. Se você vê 7 minutos, se você vê 5 segundos, as duas experiências eu sinto que compreendem as questões do trabalho. Justamente porque são vídeos circulares, né? Eu estou sempre tentando a mesma coisa. Agora, tem um dos vídeos que é o Cena, que é de fato, né, assim, um vídeo filmado por uma equipe de cinema, que é a Bruta Flor Filmes, que assim está num estúdio com fundo infinito branco, que está discutindo o espaço, né, esse espaço sem chão e sem parede dos próprios desenhos, versus um outro vídeo que é um vídeo gravado por mim, que é uma documentação da ação que eu realizei,
mas ele não documenta ação, né? Porque é um vídeo que está completamente desfocado, exibido na vertical, meu corpo está muito perto, então o que você vê é quase pictórico no sentido de que você vê um monte de mancha com cor que vai variando e você consegue compreender o que é ação pelos trabalhos que estão ao lado, que são as fotos de documentação e o desenho que é gerado, né? Então, eu sinto que é isso, assim, os vídeos, se eles não ganham uma dimensão autônoma, por desejo ou por acaso, eu não exibo eles enquanto vídeos. Eu guardo no acervo aqui e falo, ó, é parte de documentação dos trabalhos que de fato são performance. Ah, sim. Entendi. Tem essa diferenciação, né? O Diogo perguntou qual que é a importância da intimidade na performance para você? Ela é, quando eu estou pensando em performance ao vivo, né, ela tende a ser grande, porque eu estou lidando aí com pessoas que eu, assim, geralmente não conheço, às vezes são bem poucas, dependendo do contexto. Então, eu tento criar uma situação. Diogo, talvez a gente já tenha conversado sobre isso, talvez eu já tenha falado sobre isso, né, na aula que a gente conversou, mas talvez vou me repetir, mas falar para as outras pessoas que, para mim, é importante criar uma experiência que, ao mesmo tempo, a pessoa se sinta convidada para observar, para chegar mais perto, para tentar entender um pouco mais do trabalho, mas também essa experiência em que a pessoa se sente livre para poder mexer no celular, levantar, ir tomar uma cerveja, voltar. Eu tendo a não gostar muito dessa uma espécie de intimidade forçada em que o público fica quase refém do performer. Então, assim, ai, se eu fizer barulho eu vou atrapalhar, se eu me mexer eu vou entrar, vou incomodar o trabalho, né? Eu acho que isso, na verdade, não é intimidade, né? Assim, sinto que a intimidade é aquela que a gente tem com quem, sei lá, se a gente tem um relacionamento que às vezes a gente, putz, nem lembra que a pessoa está do lado porque é tão íntimo, né? Você está tão perto dela que vocês têm criam uma espécie de coexistência e de liberdade autônoma dos dois. Cada um vai para o seu canto, tudo bem. Eu tento criar isso nos trabalhos. O que isso significa formalmente? Que eu acho que os trabalhos eles têm, ao mesmo tempo, uma condição minha muito objetual. E o Thiago escreveu intimidado, exatamente. Acho que é esse o problema, assim, não quero. Então, acho que tendo a me colocar em situações coreográficas que são objetuais, repetitivas, muito internas no sentido de produção física mesmo, assim, de olhar para dentro, de fazer movimentos que não são expansivos, mas são fechados, mas que isso sempre, em algum momento, eu tento abrir. Ou é abrir no sentido de olhar diretamente para a pessoa, ou é de fazer algum tipo de comunicação que chame quem quer participar para perto, uma relação que talvez seja mais um para um. Então, acho que esses convites, né, essas aberturas para começar uma maior intimidade, precisam ser muito cuidadosas para você só chamar quem de fato quer estar por perto e não, né, obrigar as pessoas a estarem por perto. Eu tenho um certo pavor assim de teatro participativo, de repente, ai, venham público, vamos fazer as coisas juntos. Eu, assim, nessa minha experiência de público, eu afundo na cadeira, porque eu quero, às vezes, observar, assim, às vezes eu quero estar desaparecido um pouco, sabe? Para que o trabalho apareça. Então eu vou tentando sempre fazer essas mediações, mas é claro que é bem caso a caso. Sei lá, lembro de um trabalho que a gente fez no Sesc Paulista 2019, que envolvia tirar um dente humano do bolso e cantar uma música para esse dente bem perto do público. E tinha gente que é isso, assim, eram 6 performers. Quando o performer sentava perto, a pessoa levantava e ia embora. E assim, minha indicação é, não vai atrás da pessoa. Você chegou numa pessoa, sentou do lado dela, ela não quer estar do seu lado, fica na sua, segue a ação. Canta pro dente, afinal de contas a ação é também para esse dente.
e na próxima alguém vai aparecer, talvez, sabe? Sim, entendi. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Rê, você quer falar alguma coisa enquanto o pessoal manda pergunta? É, tô pensando nessa coisa da participação, do íntimo, porque eu também tenho eu, assim, talvez pela própria cara do meu trabalho, eu nunca fui um performer de grandes públicos, né? De, sei lá, exceto quando você está na Verbo, na Galeria Vermelho, que tem um público seu. Sim. Eu que agradeço, Diogo. Ou mesmo, sei lá, uma SP Arte, né? Que tem um público que está circulando. Quando eu faço um evento que é para as pessoas irem, geralmente vão poucas pessoas, vai gente mais próxima, sabe? Gente que já acompanha o trabalho. E, e sempre é um certo embate para mim, né? No sentido de, putz, eu queria fazer algo mais pop, no sentido de maior alcance para chegar em muitas pessoas, ou eu de fato quero criar esse tipo de situação em que vai vir quem de fato quer vir e quem não quer vai ver de outro jeito. E eu sempre acabo indo para a segunda opção, sabe? Uhum. Que talvez pensando em plano de carreira seja um tiro no pé, mas pensando em desejo mesmo, assim, no que me afeta, Uhum. eu sempre sinto que é esse o caminho tomado, no fim das contas. É a sua verdade, né? Tá tudo certo. Não tem que. Eu acredito, né? Que a gente não tem que forçar algo só porque seria melhor por algum motivo, né? E não é o que a gente. Não é o que a gente quer. O Ricardo perguntou se vai ter abertura. Vai, Ri. Com todos os protocolos, termômetro, máscara, mas estaremos lá das 4 até um pouquinho mais tarde, né? Até as 8, 9, tem que confirmar. Ainda mais a gente vai estar lá, entrando um pouquinho de cada vez, com todos os protocolos. Já A gente falei que vai ficar fora da galeria para as pessoas poderem entrar. Aí vocês fazer um fazem trem o percurso, saem e conversa lá fora. lá fora. Exatamente. Tiago Mas perguntou aí para quem está fora de Sampa. A gente também vai ter o vídeo, eu sei que a gente vai ter, porque a gente já produziu, né? Comigo contando, mostrando as obras. E talvez a gente tenha um 3D. É isso, Vi? isso mesmo, o 3D vai ser gravado amanhã, então imagino que na segunda, na terça já esteja no nosso site, a gente vai divulgar por aqui também junto com as fotos. E aí, a partir de, sem ser amanhã, né? Amanhã a gente vai ficar aberto mesmo. Depois é por horário agendado, né? Para não ter que deslocar todos os dias a equipe inteira para lá. Né? A gente vai trabalhar com horário agendado para E acho que evitar. também vai fazer né, acabou virando um combo, né? Como tudo atrasou de as outras exposições, né? A gente vai ter essa exposição, que é individual, que vai abrir com essas 1000 opções. A gente vai ter uma exposição que aí é só presencial, que é na Câmara de Cultura de São Bernardo, que é uma exposição Uhum, individual que eu já apresentei no Museu de Arte de Ribeirão Preto, em 2019, que chama Ascensão e Queda do Cidadão de Bem. Ah, mais um maravilhoso! Impresso também. Essa sim. exposição é para quem for de São Bernardo ou quem quiser ir lá de fato. E a gente vai ter uma individual virtual minha, que vai acontecer pela Casa de Cultura do Parque, pelo site deles, que é uma individual com curadoria do Rui Ludovici, que abre no dia 9 de junho. Dia 9 de junho tem também uma live que somos eu, Rui Ludovici e Diego Matos, conversando sobre a exposição. E aí é uma exposição só de vídeos, são 4 vídeos que já foram exibidos em contextos diferentes e um vídeo inédito que assim foi produzido há um tempo, mas vai ser lançado na exposição.
E aí é isso, gente, né? Site, você entra no site, assiste os vídeos, esteja onde estiver. Então a gente tem mesmo essas três frentes aí. Acho que dá para acessar o trabalho e trocar figurinhas de um jeito ou de outro. Como vocês já Graças. perceberam, adoro ficar falando por aí, né? Imagina a aula cada vez que você fala. Nossa, é maravilhoso. Então é isso, gente. A gente vai divulgando. Quando for abrir a da Casa de Cultura do Parque, a gente vai divulgar também os links, tudo certinho, para todo mundo ir acompanhando. Muito obrigada, Rê, por estar aqui comigo nessa noite fria. Muito obrigada pela confiança de sempre. Estar junto com a gente nos projetos. A exposição está lindíssima. Quem está vendo a gente acha um jeito de ver. Ficou muito bem montada pelo grandíssimo Michel, cena 7, que é o montador dos montadores e o artista dos artistas. Os nomes aí tem toda. Isso também é uma coisa. Não vai dar para falar o nome de todo mundo, né, que está envolvido na exposição, que é uma lista grande, mas está aí no impresso. Isso que não é comum em alguns contextos, mas é bem comum em outros, chamado ficha técnica, né, com todo mundo que fez, com todo mundo que está aí, né, no meio do caminho, porque apesar de ter aí, né, o nome do artista, que, ai, olha só, como se eu tivesse feito tudo sozinho, não é assim e nunca foi, né? Nunca na história da arte foi, mas a gente tem essa questão aí, né, de achar nomes individuais. Então, os nomes estão todos também aí. Fica o agradecimento para esse pessoal. E fica para quem por algum acaso não me siga no Instagram, fica a dica para ficar lá por perto. Tenho desde o começo do ano também, né, junto do começo da representação da OMA, transformado o Instagram, tentado transformar o Instagram num espaço um pouco mais bacana do que às vezes ele é, né? Se é que isso é possível, não sei se é, mas a gente tem com algum conteúdo mais específico sobre performance, porque de fato eu acho que falta muito a gente discutir, pensar, ler sobre isso, entender a história que está por trás, para conseguir acessar esses trabalhos com tranquilidade no coração. Sim, exatamente. Seu conteúdo tá de muita qualidade. É super um ponto ano passado, quando você começou, todo mundo fica, meu Deus, olha o que o Renan tá fazendo. Super legal. É muito louco, assim, curioso, porque parece que falta mesmo a gente achar esses espaços para trocar figurinhas. De fato é isso, são figurinhas, né? Assim, então, parece que o Instagram produz muita coisa, mas na verdade ele é um espaço muito árido, né, em alguns sentidos. Sim. Não sei mesmo assim se dá para diminuir a aridez, mas a gente tenta, né? Vamos tentando, que uma hora as coisas melhoram. Ou não. Mas tenta. Então tá bom, Rê. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu, que acompanhou a live com a gente. Não esqueçam de sexta-feira estar lá com a gente também, a partir das 16 horas. E é isso. Quer falar mais alguma coisa? É isso, gente. Agradecer também. Vamos descansar, aproveitar a noite friazinha. Minha cachorra tá aqui já Quentinha? bem desmaiada. Ai, então tá bom. Beijo. Beleza. Boa noite. Boa noite, pessoal.